Seja bem-vindo a mais uma aula de quinta! Vai falar de periodização de novo? Sim, vamos falar de periodização. Depois da última aula, algumas pessoas me perguntaram. Mas não é possível que não tenham evidências de que a periodização funciona. E hoje eu trouxe aqui alguns exemplos. Meu nome é Vitor Cosme e essa é a aula de quinta. Seja bem-vindo! Muito bem, meus amigos, vamos nessa! Sejam bem-vindos! Aula de quinta agora em novo horário. Vamos lá! Periodização funciona de verdade. Tem uma série de trabalhos mostrando isso e a aula de hoje é para discutir esse ponto. Na aula passada, para quem já assistiu, eu mostrei que a periodização tem sido fortemente questionada, né? E agora a gente vai ver quais são os principais trabalhos, ou não sei se principais, mas os que eu gosto muito, mostrando que funciona, que esse negócio aí vale a pena fazer. Então, qual que é a ideia de hoje? A ideia é que eu vou contextualizar a temática e depois eu vou mostrar evidências, vou mostrar artigos selecionados que compararam trabalhos, que compararam treinamentos periodizados com não periodizados para diferentes manifestações de força, periodizados versus não periodizados para treinamento aeróbio, periodizados versus não periodizados para o esporte, ou pelo menos para uma modalidade. E aí, lá no final, uma mensagenzinha para casa, para vocês aí saírem felizes da vida. Então, vamos de contexto, por favor. Bom, quando perguntam para as pessoas se periodização funciona ou não funciona, o que a gente recorre normalmente são trabalhos que têm este título aqui, revisões sistemáticas com meta-análise, né? Essa aqui é uma das mais famosas sobre periodização de treinamento, especialmente relacionada ao treinamento resistido, falando então de força e de potência. E aí, como essa é uma das revisões mais lidas, mais comentadas, mais citadas, a gente vai ver agora qual que é a conclusão que ela chegou. Me acompanhe, por favor. Conclui-se que o treinamento periodizado é mais efetivo do que o não periodizado para homens e mulheres, indivíduos com vários históricos competitivos e de treinamento e para todos os grupos de faixa etária. Ou seja, essa meta-análise é uma das principais que defende, então, vamos periodizar os treinos porque eles são mais efetivos, pelo menos para força e potência. Não para por aí, nós temos outra meta-análise, também agora sobre força máxima, que comparou o treinamento periodizado com o treinamento não periodizado. De novo, pelo menos relacionado ao treinamento resistido, ok? Quais foram os achados principais dessa meta-análise também? Os achados desta análise indicam que as variações diárias, semanais ou por fases levam a estímulos de treino com maior efeito na força máxima, pelo menos. Então, a gente tem aí pelo menos duas meta-análises que são muito bem citadas, que são muito bem estabelecidas, dizendo o seguinte: tu trabalha com treinamento resistido de algum jeito, então parece que periodizar é mais efetivo do que não periodizar, certo? Bom, partindo dessa premissa e considerando todas as problemáticas que eu já mencionei na aula passada, que eu não vou repetir agora, eu selecionei alguns artigos para a gente discutir nessa aula de hoje. Eu vou apresentar eles, mas antes disso eu vou contextualizar como é que eu selecionei, beleza? Então, basicamente, o trabalho compara o treinamento periodizado com o não periodizado. Então, nessa aula de hoje, eu não vou estar comparando modelos, ok? Nesses trabalhos que eu trouxe, a periodização tem um resultado melhor, então o resultado é positivo, então já dou spoiler da aula de hoje, em que os artigos que eu vou apresentar mostram que a periodização tem vantagens. Qualquer modelo vale, os trabalhos precisam ser originais, e eu escolhi alguns deles porque sim, porque sou eu que estou dando a aula, são artigos que eu já li, que eu gosto muito, e aí eu quero compartilhar com vocês. E aí é assim mesmo. E
Depois de falar de cada um dos artigos, eu vou apresentar as principais forças deles e as principais fraquezas, para que tu aí que está me assistindo possa analisar e ver qual a melhor interpretação a ser tomada de cada evidência. Beleza? Feito este contexto, começamos com as manifestações de força. Eu vou falar de força, hipertrofia e potência, se eu me lembro nessa ordem, e a gente avança depois. Artigo número 1, este artigo é um artigo muito legal e os autores fizeram o seguinte, eles compararam programas de treinamento a partir de um mesociclo e aí, então, eles estão avaliando força de membros superiores e de membros inferiores, ok? Então, o que os autores fizeram? Eles compararam 3 grupos treinando, na verdade tinha um 4º grupo, que era um grupo controle, que fazia só a prática do badminton lá, ok? O que o primeiro grupo fazia? 5 séries de 10 repetições a 79% de um RM. Então, o primeiro grupo foi chamado de um grupo não periodizado. Por quê? Porque a carga de treino, a prescrição, ela era estável durante todo o período de 16 semanas, beleza? Bom, o segundo grupo fazia, então, 6 séries de 8 repetições com a carga um pouco maior, 83% de um RM. Também estável, também foi chamado de não periodizado, ok? E um terceiro grupo, este sim, foi chamado de periodizado. Para quem já quer adiantar os modelos, que eu devo falar numa aula futura, este modelo periodizado usava um programa linear, né? Então percebam que a carga ia aumentando à medida em que as semanas e os períodos iam passando. Então, da primeira semana até a quarta, eles faziam 5 de 10 a 79%, igual ao grupo 1. Da quarta à 8ª semana, eles faziam 6 séries de 8 repetições a 83% de um RM, assim como o grupo 2. O que diferenciava, então, além da variação, é que nos dois últimos blocos, né, da 8ª até a 12ª e da 12ª até a 16ª semanas, estes sujeitos faziam, então, 3 séries de 6 repetições ou 3 séries de 4 repetições. E a carga ia aumentando, portanto. Aqui, então, vale mostrar que eles chamaram esse trabalho de parcialmente equalizado quanto ao volume. Por quê? Porque nas primeiras 2 semanas, todos os grupos foram equalizados, o volume de treino era semelhante, mas nos 2 últimos blocos, nos 2 últimos meses, este terceiro grupo periodizado apresentou uma grande redução no volume. Percebam, então, que o volume diminui drasticamente. Então, segue aquela lógica de volume e intensidade. Eles aumentaram a intensidade, percebam pelas cargas aqui, e aí, então, o volume acabou caindo, como era esperado, ok? Bom, então esse foi o desenho experimental, né? E aí nós temos os principais resultados deste trabalho, certo? Então, percebam que aqui, quanto ao percentual de melhora na força do supino reto e quanto ao percentual de melhora na força do agachamento, o comportamento, né? Os ganhos do treinamento periodizado são expressivamente maiores do que nos 2 outros grupos mais estáveis, ok? Então, a gente tem aqui uma grande informação em que a periodização foi melhor do que os treinamentos estáveis, do que os treinamentos não periodizados. Beleza? Então, vocês já podem sair aí usando esse modelo de periodização, porque ele promove maiores ganhos de força. Mas essa aula de quinta, ela tem aí os seus prós e contras, né? Como eu falei, as forças e as fraquezas do estudo. Então, quando vocês forem usar esse trabalho para embasar a sua prática, o que vocês têm que considerar como força? Os volumes foram equalizados, pelo menos parcialmente, e aquela redução lá no final faz sentido. Eles apresentaram um grupo controle, o grupo controle é importante para ter essa comparação de quem não treinou, e no caso aqui a comparação com outros programas de treino, né?
o período é relativamente grande, apesar de muitas críticas indicarem que a periodização deveria ser avaliada em períodos muito maiores. 16 semanas, para quem tem prática com pesquisa, sabe que é um período relativamente importante. E os sujeitos aqui eram treinados, então eles tinham uma força relativa maior do que 1,2, né? Ou seja, eles levantavam 120% da massa corporal deles no supino e 150% no agachamento. E eles eram treinados há mais de 3 anos, então, com o treinamento resistido. Esses aqui, então, são os pontos positivos para vocês considerarem na hora de usar essa referência nas práticas de vocês. Mas devem considerar também algumas fragilidades, né? E aí, por favor, eu não estou falando deste trabalho e isso vai se repetir para os outros, tá? Eu estou falando de fragilidades que são inerentes à ciência. Todos os trabalhos têm suas limitações e a gente só precisa considerá-las, tá? Eu não estou, de modo algum, isso desqualifica o trabalho dos autores, ok? Bom, então, uma das dúvidas que permanece é: o maior efeito foi porque um variou e o outro era estável ou porque tinha uma periodização pré-definida? Então, essa dúvida vai ficar no ar em detalhes desse tipo de estudo, na maior parte dos estudos com periodização. Será que o melhor resultado foi, de fato, por causa do volume de treino? Ou será que foi por causa do tapering? O que é tapering? É aquela recuperação antes da avaliação. Então, quando os sujeitos diminuíram drasticamente o volume, talvez os resultados tenham vindo neste ponto. E aí, o que a gente percebe? Que os outros grupos mantiveram volumes altos. Então, talvez, se eles tivessem reduzido o volume também, eles também tivessem tido maiores ganhos, o que só reforça a validade do tapering, não necessariamente da estrutura da periodização. Outro ponto importante é a especificidade, que eu já falei na outra aula, mas eu vou voltar aqui rapidamente para te lembrar. Este grupo periodizado treinou com cargas maiores, especialmente nas últimas semanas. Talvez este seja o segredo do treinamento, né? Então, para ter um desenho mais interessante, os outros grupos teriam que ter passeado por essa faixa de intensidade também. E uma outra limitação é a concorrência. Quando a gente fala de periodização para treinamento resistido, tudo bem, está atendido, a gente está falando só de força mesmo. Agora, se a gente pensar numa modalidade esportiva, ainda tem flexibilidade, ainda tem condicionamento aeróbio, ainda tem técnico-tático, tem uma bagunça completa que não foi considerada aqui. Então, essa é uma fragilidade. Beleza? Então, essa foi a primeira referência, esse é o artigo que eu escolhi para falar de força, e agora a gente vai falar sobre outro trabalho que também avaliou força, mas eu não vou falar da força, eu vou falar de hipertrofia. Então, esse trabalho aqui de pesquisadores brasileiros muito renomados comparou, então, programas de treinamento, regimes de treinamento de força ao longo de 12 semanas. E eles separaram essas 12 semanas em 3 mesociclos. O primeiro da primeira à quarta semana, o segundo da quinta à oitava e o terceiro da nona até a 12ª. O que eles tinham nesse desenho experimental? Eles tinham um grupo chamado de não periodizado, e aí percebam que segunda e quinta eles treinavam 2 vezes na semana de treinamento resistido, mas sempre com 8 repetições máximas. 3 séries para o multiarticular, 2 séries para o uniarticular. Feito. Já o treinamento que foi chamado de periodização tradicional seguiu o que a gente chamava de linearidade, né? Então, nós temos aí séries de 12, que teoricamente são mais leves, passando para a série de 8, que aumenta um pouco a carga, até chegar às cargas mais altas lá com 4 RM. Feito? E aí uma outra periodização que foi chamada de ondulatória, na qual eles começavam com 12, passavam para 6, voltavam para 10, voltavam para 6, subiam para 8 e desciam para 4. Então era um modelo de periodização ondulatória ou não linear e um modelo tradicional ou linear, ambos comparados com treinamento não periodizado, que era estável. Beleza? Vale ressaltar aqui, outra, já adiantando uma força do trabalho, que o volume total foi equalizado entre os grupos. Feito? Bom, aqui a gente tem uma demonstração de como que foi feita a medida da secção transversa, né? E aqui a gente tem os resultados, os principais resultados relacionados à hipertrofia.
E aí a gente percebe, então, que o grupo controle, como esperado, não promoveu, não teve melhoras, né? Mas o grupo não periodizado também ganhou massa muscular. Só que este trabalho mostra que, especialmente do segundo para o terceiro mesociclo, os modelos periodizados acabaram mostrando ganhos maiores. Show de bola, Vitor. Então, os autores sugerem que parece que nas primeiras semanas não faz diferença periodizar ou não, mas a longo prazo esse manejo da recuperação e do estímulo podem facilitar os ganhos de hipertrofia para esses sujeitos. Então, a gente volta para mais uma balança, que é aquela das forças e fragilidades. Posso usar esse estudo na minha prática, Vitor? É claro que pode, deve, mas considerando que o volume equalizado é uma força, a presença do grupo controle é outra, o período de 12 semanas parece curto e complicado, mas ainda é relevante na prática da pesquisa. E esse trabalho mostra, então, essas avaliações intermediárias que permitiram essa visualização do segundo mesociclo para o terceiro. Mas é claro que existem fragilidades. De novo, a gente não consegue dizer se um treinamento foi mais eficaz do que o outro por causa de uma estrutura de periodização pré-determinada ou porque simplesmente dos dois grupos periodizados tiveram variações de carga, enquanto o treinamento não periodizado foi estável, né? Esses sujeitos eram destreinados, então, quando a gente fala de periodização, a gente entende, né, que quanto mais treinado o sujeito, mais importante o planejamento vai ser. Aquele papo do tapering serve aqui também, então percebam que talvez o treinamento tradicional e os dois treinamentos periodizados tiveram maiores quedas de volume no terceiro mesociclo, logo antes da avaliação final. Ou seja, talvez isso influencie nas medidas de ganho, né? De novo, o papo da concorrência, estamos falando aqui só de força e hipertrofia, na ótica desportiva, outros fatores deveriam ser considerados. E eles usaram um treinamento bastante limitado, eram só 2 exercícios para membros inferiores, então, talvez com programas mais complexos tenham outras respostas, como é a maioria da nossa prática na academia, por exemplo. Ok? Muito bem. Dito isso, vocês podem usar essa referência? Podem. Ela pode ajudar a tomar decisões na tua vida profissional baseada em evidências? Claro que pode, considerando forças e fraquezas. Terceira manifestação de força, chegamos então no ponto de potência. Esse trabalho aqui tem a coautoria de um dos maiores defensores, e está naquelas últimas brigas que eu falei na aula passada sobre periodização. E o que eles fizeram aqui foi comparar um treinamento de alta força, com cargas maiores, com um treinamento de alta potência, com cargas menores e mais velocidade, e um treinamento combinado. Então, o que acontecia aqui? Eles foram 9 semanas de treinamento, estes dois grupos mantiveram os protocolos durante as 9 semanas, e o combinado fez este de alta força nas primeiras 5 semanas e concluiu com este de maior velocidade, de maior potência nas últimas 4 semanas. Então, eles comparam aí esses modelos que eu considerei como não periodizados, porque apesar dessas pequenas variações, o programa de treino foi estável ao longo de todo o período, e este aqui, que era o combinado, ele variava, então a gente entende ele como periodizado, ok? O que a gente tem aqui é uma salada de frutas de resultado, percebam que foram muitas coisas medidas, salto vertical, velocidade de sprint, massa corporal, percentual de gordura e outros fatores, outros elementos de força, né? Eu vou resumir os achados dos autores, que nas palavras deles indicam que o grupo combinado, este aqui, que variou durante o período de treinamento, ele apresentou ganhos em um maior número de variáveis e com maior magnitude. Então, o que acontece é que, apesar de alguns fatores terem um comportamento parecido nos diferentes modelos de treinamento,
combinar foi mais interessante nessa situação, especialmente nas variáveis de potência. Beleza? Bom, forças desse trabalho. Os atletas eram altamente treinados e experientes, o que é super interessante quando a gente fala de periodização. Eles fizeram um período pré-intervenção e equalizaram os modelos de treino, isso é uma força bem legal também. O grupo não periodizado, pelo menos eu considerei não periodizado, também variava, né? Então, vocês perceberam ali na tabela que as cargas, os percentuais de um RM se diferenciavam. E aqui, como eles avaliaram muitas coisas, parece que a concorrência foi considerada em algum momento. Não há uma descrição mais clara das atividades extra que os sujeitos faziam, mas pelo que foi avaliado, pela quantidade de coisas que foram avaliadas nesses atletas, dá para considerar que foi. E aí é claro que tem as suas fragilidades também. Um período de 9 semanas é um período extremamente curto para se pensar em distribuição de carga, apesar de ele ter mostrado ganhos importantes, né? Aí a gente tem algumas falhas na descrição do volume, então não consigo dizer se é uma fragilidade ou não, acaba sendo uma fragilidade pela incerteza do leitor, né? A concorrência, então, tanto poderia ser uma força como uma fraqueza, depende do que foi executado, né? E um ponto importante a considerar é a amplitude da variação. Apesar de este grupo não periodizado, ou dos dois grupos não periodizados, também variarem, como eu falei e considerei uma força, o grupo que mostrou melhores resultados, aquele combinado, variava mais. E talvez esse maior grau de variação justificasse, então, os benefícios. Ok? Muito bem. Concluído, então, os valores relacionados à manifestação de força, então vocês já viram que para força, hipertrofia e potência, temos boas evidências, todas essas são boas evidências, indicando, então, maior vantagem para os programas periodizados, dadas as limitações que eu apresentei. Professor, mas o meu papo não é com força, o meu papo é com aeróbio. Como é que é quando a gente pensa no condicionamento aeróbio? Eu trouxe só um trabalho, porque eu acho ele muito legal, eu gosto muito dele, e ele faz o seguinte, ele compara, então, uma periodização em blocos de alta intensidade com um programa que eles chamaram de periodização tradicional. Vitor, mas lá no início tu disse que que só ia comparar com treinamentos não periodizados. Pois é, eles chamam de tradicional, mas percebam que o tempo investido nas diferentes zonas de intensidade, ele é muito semelhante ao longo do período. Então, basicamente, a gente tem uma estabilidade no programa de treinamento, o que me fez, então, considerar que este tradicional que eles chamam é considerado, quando a gente fala, olha, tradicionalmente, ciclistas treinados usam essa estrutura. E a gente está usando um outro modelo, que é o em blocos, que é esse aqui, diferente. Bom, qual que é a diferença, então, entre o bloco e o tradicional? Nos blocos, percebam que na zona 3, a zona mais intensa, a gente tem mais tempo, tanto na zona 2 quanto na zona 3, na primeira semana de treinamento. O resto é tudo muito parecido. Ah, Vitor, mas o tempo na zona 2 e 3 diminuem na periodização em blocos ao longo das semanas. Sim, para que os dois grupos tivessem volumes semelhantes, né? Então, o que acontece é que nos blocos, os ciclistas tomaram uma pancada aqui na primeira semana e aí seguiram as outras 3 semanas de treinamento, enquanto que o grupo tradicional manteve a mesma estrutura ao longo de todo o período. Percebam que os autores confirmam que essa pancada foi percebida medindo o bem-estar das pernas dos membros inferiores dos atletas. E aí aquele pessoal que fez os blocos, essa semana aqui mais intensa, esse pessoal aí falou que as pernas estavam pesadas, né? Estavam muito pesadas, estavam nessa zona aqui, enquanto o pessoal que treinou normalmente se manteve aí numa zona de normalidade, ok? Muito bem. Resultados desse trabalho que eu acho muito legal. A periodização em blocos, dentre outras vantagens que o trabalho apresenta, mostrou maior ganho na wattagem máxima
e mostrou maior ganho também no consumo máximo de oxigênio. Percebam que, além disso, há maior consistência nas respostas. Enquanto o grupo tradicional tem gente que perdeu bastante, VO2 e velocidade final, há uma maior consistência nas respostas de quem fez a periodização em blocos, o que encorajaria todos nós a pensar nessa pancada inicial e depois distribuir as cargas mais para frente. Professor, beleza, vou usar essa evidência na minha prática baseada em evidências, tudo bem, mas considere as forças. É ótimo que os atletas sejam bem treinados, é ótimo que o volume seja equalizado e é óbvio que é ótimo que o grupo não periodizado também tenha variações nas cargas ao longo do tempo, apesar desse não variar tanto assim. Bom, mas existem fraquezas quando a gente vai botar o nome de periodização mesmo nesse processo. Uma delas é que o período foi muito curto, né? Foram apenas 4 semanas, o que seria, na lógica da periodização, apenas um mesociclo, né? Aquela mesma ausência de concorrência, porque, de novo, a gente não sabe como que esses atletas responderiam se mais capacidades físicas estivessem envolvidas no processo, e existe uma dúvida se de fato esse e respeita o modelo em blocos, né? Em que a gente vai ter lá acumulação, transmutação e depois realização. Há uma dúvida sobre a orientação de carga e se ela segue de fato essa relação dos blocos, né? Mas está lá a característica do primeiro impacto, né? No modelo original, esse primeiro impacto, aquele da primeira semana, ele duraria um período maior, certo? Bom, então, dadas essas interpretações, esses cuidados, estes poréns, a gente tem como recomendação desse trabalho que usar a alta intensidade, usar o HIIT para a preparação de ciclistas treinados pode ser uma boa ideia. Tem mais uma limitação que eu não coloquei aqui, mas é uma limitação. Provavelmente este bloco mais intenso foi uma quebra no padrão que os ciclistas já executavam. Tem uma lógica de 80-20 para pessoas que treinam endurance, né? 80% com cargas mais baixas e 20% mais pesadas. Ao trocar isso, pode ser que esse tenha sido um ponto importante. Ok? De qualquer jeito, está aqui uma evidência legal para mostrar que essas variações podem ser úteis para potencializar resultados. Feito, falamos de força, falamos de aeróbios, agora a gente fala do esporte. Eu trouxe também um trabalho só, mas é um trabalho que eu gosto muito. E eu acho que ele tem uma aplicação prática muito interessante, especialmente se a tua modalidade tem competições muito frequentes, né? Então, a lógica da periodização em blocos é justamente essa, permitir, vejam aqui na imagem, um número maior, né, de picos ao longo de uma temporada. Então, isso serve hoje em dia para lutadores, isso serve hoje em dia para o futebol, isso serve para uma série de modalidades. E é claro que lutadores têm uma diferença grande do futebol, especialmente nesse caso em que a competição era tipo o que acontece no Brasil hoje em dia com pontos corridos, né? Então, fica complicado saber estruturar a partir, né, desses picos que a gente tem. Então, o que os autores fizeram? Os autores dividiram as cargas competitivas, técnico-táticas e físicas ao longo de 3 períodos, como esse modelo sugere, e numa outra oportunidade eu aprofundo. Para quem quiser saber mais sobre esse modelo, me avisa aí, pede, reforça aí a importância de entender ele. A acumulação é este mesociclo mais genérico, transmutação é este mais específico, realização é o competitivo de fato, onde eu vou atingir o meu pico, né? Onde eu vou chegar num pico de desempenho. Então, olha que legal a ideia dos autores. Eles combinaram, na verdade, eles verificaram em 4 temporadas consecutivas o que acontecia se eles mantivessem essa estrutura aqui. E o que eles perceberam é uma informação que eu acho muito relevante, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é que a informação principal é que
a maior quantidade de pontos obtidos por esta equipe, que é do futebol espanhol, foi alcançada, eles conseguiram mais pontos justamente no período de realização. Para quem perdeu, realização é este aqui. Então, justamente na realização é que eles conseguiram o maior número de pontos. Então, e isso foi independente do nível da equipe contrária, né? Então, tanto o pessoal que estava no topo, quanto quem estava embaixo, quanto quem estava no meio, no ranking da temporada, esta equipe conseguiu fazer mais pontos quando estavam no mesociclo de realização. Então, os autores recomendam que combinem os mesociclos de realização junto com as partidas principais, independente de se ela é uma equipe de maior ou de menor nível no ranking, né, na classificação. Então, essa é uma informação importante. Este autor aqui publicou outro trabalho no mesmo ano que mostrava os ganhos de aptidão física em uma temporada usando este mesmo modelo. E aí percebe-se que os ganhos de velocidade, de sprint, os ganhos de impulsão vertical foram, de fato, bastante interessantes usando essa lógica. No artigo, os autores descrevem como pensaram a periodização. Se vocês quiserem o artigo, me pede que eu mando. Bom, vantagens desse estudo, vantagens não, né? Forças desse estudo. Ele foi feito no mundo real, os atletas eram profissionais, já falei que isso é top, né? O período é excelente, imagina comparar 4 temporadas, isso é muito legal. O desfecho final não foi só aptidão física, eles investigaram sucesso competitivo mesmo, o fato se o sujeito ganha ou perde. E, obviamente, que a concorrência estava inserida, né, já que eles seguiam os treinamentos de futebol normalmente. Qual que é a fraqueza? Não tem grupo controle ou grupo de comparação, então aquela dúvida, tá, mas se tivesse feito diferente, não podia dar melhor? Podia. Podia dar melhor, podia dar pior, não saberemos, pelo menos não com essa equipe destes períodos. Outro ponto de fragilidade é que o sucesso é multifatorial, especialmente em modalidades esportivas, né? Tem muita coisa que influencia o sucesso competitivo, então eles podem ter vencido e feito aqueles pontos, não porque estavam na realização, mas por algum outro motivo de confusão, né? E outra fraqueza, então, é que múltiplas capacidades são exigidas, né? E esse modelo em blocos, ele é muito restrito. Idealmente, o modelo em blocos é restrito a poucas capacidades. Então, esses autores, eles não usaram todas as capacidades necessárias no futebol, eles elegeram algumas para serem aplicadas nesse programa de treino. Então, talvez isso seja uma fragilidade, especialmente para modalidades que têm mais capacidades envolvidas. Beleza? Bom, esse é um trabalho muito legal e, por favor, não é porque eu estou falando de futebol que isso aqui precisa ser entendido só para futebol, ok? Saiam da caixinha e entendam que talvez esse modelo seja útil também para outras características, outras modalidades. E aí, por fim, no tempo hoje, milagrosamente, a nossa mensagem para casa, né? A mensagem para casa é a seguinte: esta revisão sistemática aqui, ela é uma revisão das meta-análises que eu citei lá no início. Então, lembra aquelas meta-análises dizendo que era melhor periodizar do que não periodizar? Estes autores aqui criticam ela e dizem, aquelas duas, inclusive, e dizem que nós deveríamos olhar para a pesquisa original. É o que a gente fez hoje nessa aula. Inclusive, tem uma proposta, para quem já conhece, essa aqui é a pirâmide de evidências, a nossa prática deveria ser baseada no que está no topo da pirâmide. Então, eu não fico preocupado com opinião pessoal, experts e tal, e eu foco mais no que é revisão sistemática, meta-análise e estudos randomizados e controlados. Existe uma proposta de tirar essa revisão sistemática e meta-análise e, então, focar nos estudos propriamente ditos, né? E entender que as revisões são uma lupa. Nesta lupa aqui, os autores apresentam diversas críticas a essas conclusões, de que o periodizado é melhor do que o não periodizado, por todas as fragilidades que eu apresentei na aula de hoje, ok?
Beleza, professor, entendi. Nova pirâmide de evidência, tudo muito legal, mas e agora? O que que eu faço? O que que eu faço com essa bagunça de possibilidades e modelos que a gente tem à disposição? Bom, a minha principal recomendação dessa aula de hoje é que, para criticar os modelos e para dizer que eles servem ou não servem para a tua prática, primeiro é preciso conhecê-los. Então, vale a pena entender os modelos e como que eles se aplicam ou não na tua prática, e eles podem ser úteis em alguns momentos, dadas as limitações e as fragilidades da periodização, dadas as amarras que precisam ser feitas, como aumentar monitoramento, como aumentar o entendimento da imprevisibilidade das adaptações, e a tua tomada de decisão precisa ser mais qualificada a partir de informações sólidas. Beleza? Outro modelo, outra possibilidade para melhorar e facilitar o teu entendimento sobre toda essa bagunça aqui é ir lá e curtir lá, seguir o meu Instagram, se inscrever no YouTube, que eu espero que vocês já estejam inscritos, e acompanhar a aula de quinta. A gente que está aqui agora no Zoom ao vivo, nesse novo horário, fica para tirar algumas dúvidas e bater um papo. Para quem está no YouTube já, a gente se vê na semana que vem, na próxima aula de quinta. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.